Olá, trilheiros! Vamos começar então a estudar o terceiro setor. Essa matéria é muito importante dentro do direito administrativo e até para você compreender como funciona a estrutura do Estado. Hoje, nós entendemos que o Estado em si, ele se divide em três setores, a sociedade em si se divide em três setores. E por que isso é importante, professora? Quando a gente entende essa estrutura, a gente entende como é que vai funcionar a máquina estatal. Onde é que se posiciona uma empresa, uma associação, uma fundação, ou mesmo, o que a gente vai estudar hoje, o famoso terceiro setor. Você sabe o que é terceiro setor? Então vamos entender agora como foi que ele surgiu. Ele nem sempre esteve presente aqui na nossa sociedade, mas hoje ele existe e a gente vai entender onde é que ele se posiciona e quais são os outros dois setores, né? Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar o terceiro setor, se você não sabe qual é o primeiro, qual é o segundo, né? Então, vamos lá, pessoal. Começando. O primeiro setor da sociedade, isso pode ser até um pouco intuitivo, é o Estado. O Estado, ele é compreendido como o primeiro setor. Ele vai ser composto de que forma? Ele tem órgãos, ele tem pessoas jurídicas, que vão ser, por exemplo, autarquias, fundações públicas e mesmo as empresas públicas, pessoal. As empresas públicas, as associações e autarquias, elas são pessoas jurídicas estatais. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Agora, os órgãos, eles não têm essa personalidade. Eles só existem para poder dar o funcionamento da estrutura do Estado. Então, é aquela mesma lógica que a gente pensa no corpo humano. Dentro do nosso corpo, nós temos órgãos. Cada um deles vai desempenhar uma função, mas eles sozinhos, eles não têm exatamente essa personalidade. Eles precisam desse todo. Então, eles são criados para desempenhar algumas funções, mas eles não têm a personalidade jurídica, tá? Só para a gente relembrar isso aí. E para que é destinado esse primeiro setor, então? Qual é a função dele? Ele vai funcionar no sentido de atender interesses públicos e coletivos, em geral. Então, os interesses da sociedade. Por exemplo, a questão da saúde. Nós precisamos de saúde. Todo mundo precisa de um atendimento de saúde. E isso é um interesse público e coletivo. Tem algumas pessoas que não têm como ter acesso à sua saúde por si só. Não tem condições, então o Estado vai atuar dessa forma. O Estado tem que assegurar a segurança. Nós temos que ter segurança dentro dele. Então, é uma das funções que ele vai desempenhar. Qual, então, vai ser o próximo setor? É o setor privado, pessoal. O segundo setor da sociedade é o da iniciativa privada. Este setor é composto por tudo aquilo que não é o Estado. Então, uma loja, uma empresa, a não ser que seja uma sociedade de economia mista, que se enquadra ali no primeiro setor, nós vamos ter aqui pessoas naturais e pessoas jurídicas. Você mesmo, você está no segundo setor da sociedade. Você pode contratar, você mesmo prestar serviços, enfim, por isso a gente se enquadra aqui na iniciativa privada. E nós, pessoal, compostos neste setor da sociedade, sempre vamos estar regidos pelo regime jurídico privado, que é o direito civil da forma como a gente conhece, e não vamos necessariamente entrar lá no direito administrativo, a menos que a gente esteja contratando com o Estado, porque aí a gente fica numa zona de intersecção com o regimento jurídico deles. Nós, regime jurídico privado, sempre. Então, empresas, sociedades, o que quer que surja aqui da iniciativa privada, tá? Então, agora vamos entender o que é esse terceiro setor. O terceiro setor, pessoal, ele fica na zona de intersecção. Ele está entre a iniciativa privada e o setor estatal. Ele não vai ser parte do Estado, mas também não é certo a gente dizer que ele está inteiramente lá na iniciativa privada, porque ele vai ter algumas funções diferentes. Ele não vai buscar o lucro, ele vai ter alguns benefícios concedidos pelo Estado. Então, por conta dessas características, é que a gente considera ele como um setor separado do segundo setor, que é o privado. Ele surgiu, pessoal, eu vou falar na próxima etapa, mas ele surgiu depois da edição da Constituição de 88. Na edição original, a gente não tinha esse setor, inicialmente. O que acontece? O Estado, por si só, ele não consegue mais atender a todas as necessidades, ele precisa de ajuda. E essa ajuda ele vai encontrar na iniciativa privada. Mas não é certo a gente jogar na iniciativa privada de uma forma totalmente despreocupada.
porque são serviços de interesse público. Então, a gente busca isso primeiro em pessoas que não queiram buscar o lucro, que tenham interesse em outras coisas, que não a busca pelo lucro do capitalismo mesmo, por exemplo. Então, aqui a gente tem que entender que ela é um pouquinho diferente da iniciativa privada em si. Então, não é do Estado, mas também não é certo a gente dizer que é inteiramente igual à iniciativa privada, porque aqui a gente tem características diferentes. São pessoas e entidades sem fins lucrativos. Vocês vão ver, quando eu for falar com vocês sobre cada um dos órgãos que compõem esse terceiro setor, que a definição é basicamente a mesma. São sempre pessoas ou entidades sem fins lucrativos. O que vai mudar entre cada uma delas vai ser o vínculo, mas a característica é sempre a mesma. E por que isso? Graças a essa característica, pode ser que elas venham a gozar de imunidades tributárias. Então, não é totalmente desvantajoso prestar esse tipo de serviço. Você vai ter benefícios do Estado que vão justificar essa atividade. Então, é uma atividade com fins de interesse público mesmo. Você quer ajudar o Estado, tá? Então, falando um pouquinho sobre o surgimento, foi com a Emenda Constitucional 19 de 98 que veio para substituir o modelo burocrático que nós tínhamos antes. Burocrático, aquilo que fica preso na estrita legalidade, documentação, coisas, detalhes da lei, e substituiu isso, esse modelo burocrático, pelo modelo gerencial, que, por outro lado, já está muito mais focado na eficiência, é um modelo um pouco mais aberto, mas que busca os resultados, e é justamente o que acontece aqui. Tudo bem, isso aqui deveria ser prestado pelo Estado, mas isso não está dando certo, a gente precisa dos resultados. Como a gente vai resolver esse problema, então? E aí é que a gente busca na iniciativa privada, de uma forma, é lógico, cuidadosa, mas pensando nesse modelo gerencial, a gente consegue resolver esses problemas que o Estado já não conseguia mais resolver. Então, para entender, pessoal, o funcionamento do terceiro setor, eu quero que vocês já deem uma lida no caput do artigo 37 da Constituição, porque assim vocês já vão entender os princípios que regem essa nossa ideia. E ele surgiu, como eu já havia dito, porque o Estado não conseguia mais atender às demandas sociais. Nas próximas aulas eu vou falar com vocês especificamente sobre cada um dos órgãos que compõem esse terceiro setor, para a gente compreender melhor as características de cada um deles. Aguardo vocês!